Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, excepcionalmente às 19h30, porque é sexta-feira, quebramos o nosso protocolo, né? O nosso protocolo das 19h47 para a nossa conversa tradicional sobre tópicos relevantes aqui das execuções fiscais. E hoje com uma conversa totalmente fora da curva, totalmente diferente, com meu amigo Júlio, do perfil Tipografia Jurídica, que faz um trabalho primoroso, inovador, e eu já aprendi muito com o trabalho dele. Então, quero convidar ele aqui para participar com a gente dessa nossa conversa, e vai ser muito legal. Vou procurar ele aqui. E eu já falei com ele antes. O trabalho do Júlio de tipografia é incrível, pessoal. Será que eu não estou chamando certo? Aqui. Convidado. Júlio, se estiver por aí já, ó. Mandei o convite. Boa noite! Boa noite, Thiago. E aí, como é E que você tá? Tudo aí, bem? Júlio? Tudo bem? Tudo jóia? Coisa boa te ter por aqui. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui da nossa atividade. Tenho certeza que o meu pessoal vai aprender muito contigo e vai poder aproveitar, que essa é a ideia, né? Sempre poder aproveitar diretamente na atividade, assim, o que a gente compartilha por aqui. Essa é a ideia. Mesmo em poucos minutos, numa flash live aqui, numa sexta-feira à noite, né? O pessoal guerreiro que está participando aí. Júlio, antes de mais nada, eu quero me declarar aqui como um seguidor do teu perfil e quero te elogiar, que é um perfil que quando eu tomei conhecimento, já há mais de ano, achei encantador, totalmente inovador, assim, muito fora. Eu não sabia o que era tipografia jurídica e quero te dizer que eu não tive essa ocasião ainda, que eu já aprendi um monte contigo, desde coisas básicas, o que é serifa, o que não é serifa, né? Os tipos de fonte. E eu quero te dizer que eu escrevi o meu livro já com as dicas tuas de formatação, que está lá Legal. no prelo da editora, Aham. e acolhi uma sugestão tua de fonte para o livro. Então, eu escolhi uma fonte com serifa. Não sei se eu fiz correto, agora eu vou ter uma Sim, ocasião sim. para me aconselhar. Não, não tenha dúvida. Qual foi a fonte escolhida? Você lembra? Ah, eu escolhi aquela da Palatino Palatina. Palatino. Linotype do Sim, Supremo, que eu gosto muito daquela fonte, acho ela bem elegante, ela dá uma sensação assim de erudição, né? Eu acho ela gostosa de ler também, sim. né? E é familiar pra gente, assim, aquela Uhum. fonte, né? Para sair do Times, né? Da Arial, aquela coisa Sim. básica, assim, né? E essas fontes, assim como a Palatino, que elas têm muitas nuances, né? As fontes em estilo antigo, quanto melhor a impressão, por isso que nos livros com a impressão Aham. profissional fica realmente com essa impressão muito bonita, porque você consegue ver cada detalhe, cada nuance, que às vezes, por exemplo, na tela do computador, você perde um pouquinho, né, na resolução. Sim, Mas os livros, eles são compostos com letras bem pequenininhas, né? Então, sim. acredito que você também seja um leitor, então é um tema muito interessante, né, a gente falar disso, porque tudo Sim. começa nos livros. Júlio, deixa eu te perguntar assim, ó, queria te pedir para tu te apresentar para o meu pessoal que tá presente aí. Seguramente tem o teu pessoal que veio te acompanhar aqui nessa atividade, que fico muito honrado, muito feliz de termos, né, novos interessados aqui nos meus conteúdos da execução fiscal. Mas assim, eu já acompanho teu trabalho há bastante tempo, mas quem não te conhece, fala um pouquinho aí do teu trabalho de tipografia jurídica. Claro. Bom, primeiro, agradecer muito pelo convite, dizer que aqui, né, sempre é uma correria. Hoje o bebê acabou de dormir, a gente faz aqui, dá uma organizada, estou de mudança, inclusive, mas pois é. Mas é sempre um prazer conversar com os vários atores do direito e é um pedido que eu tenho muito de conversar diretamente com os destinatários das petições, né? Juízes, Uhum. assessores, quem realmente manuseia o processo, porque há uma curiosidade, hoje a gente vai até falar que a gente já tem alguns dados concretos, algumas pistas, né? De pesquisas, mas o relato pessoal ele sempre é muito forte,
né? Então, só de ouvir que você gosta do meu trabalho, que você admira o meu trabalho, que você aproveita dicas, isso já me dá uma felicidade enorme, né? E certamente tenho certeza que meus seguidores também ficam felizes de saber que eles estão no melhor dos caminhos, né? Bom, para quem não me conhece, boa noite, meu nome é Júlio, eu sou servidor da Justiça Federal, né? Onde o Thiago é juiz. E eu não sei qual é qual é a região que você A trabalha. minha é a quarta região. Eu sou juiz em Quarta é Porto Sul, Alegre. né? Porto É, Alegre. Ah, sim, legal. O TRF4 é isso. famoso por ser um excelente tribunal, né? A Opa. juíza com quem eu trabalho hoje, ela veio do TRF4. Ah, é? Ela veio do TRF4 aqui, que ela tá lotada aqui. E fala maravilhas lá do TRF4. Pelo Ah. menos ela gostava muito. Mas dizer Eu que estava posso, saindo para. eu posso te perguntar, que eu conheci uma juíza que foi para a segunda região, né, que tu trabalha. Sim, Janaína, doutora Janaína Siqueira. Ah, dessa não me lembro. Ela é. Pessoalmente não conheço. Mas o meu trabalho com a tipografia, para quem não sabe o que é tipografia é tudo, basicamente tudo que envolve o texto, o layout, a diagramação, a disposição dos espaços em branco, das colunas, desde a escolha da fonte, a escolha das margens, tudo que é relacionado, né? E para muito além da questão estética e da aparência do texto, existe toda uma ciência da leitura, né, com relação à questão da ergonomia visual, tamanhos ideais de linhas, tamanhos ideais de espaçamentos, tamanhos ideais de fontes. Então a gente trabalha muito, e uma das premissas da tipografia é que ela é sempre em benefício do leitor, né, que a gente deve sempre compor livros, documentos, peças, o que quer que seja, que sempre favoreçam, que sejam convidativos à leitura, né? E naturalmente, mesmo quando a gente não consegue nomear isso, a gente percebe, né? Quando algo nos convida a uma leitura prazerosa, nos causa uma boa primeira impressão, tem um aspecto profissional, a gente consegue perceber, mas muitas vezes a gente não consegue nomear, né? E é exatamente o que você logo mencionou, né? A Palatino tem um aspecto erudito, né? Então a gente faz a todo momento muitas correlações, né? Isso tudo trabalha muito com desde questões históricas, porque realmente existem, né? A história das fontes, enfim, em cada época que elas foram surgindo, em cada contexto. Mas é basicamente isso, tudo que envolve, né? Então meu trabalho começa pensando no documento jurídico, então eu falo muito também das estratégias, né? A gente fala de resumos, de uso de elementos visuais, da própria concisão, né? Da organização do texto, porque a tipografia também é uma ferramenta de organizar, separar blocos, separar grupos, hierarquizar informações, dividir informações, de modo que, por exemplo, uma petição não fique uma bula de remédio onde você não consiga encontrar, né? Então, a ideia por trás de tudo isso, obviamente, é que advogados consigam ter suas petições melhor analisadas, né? Que seja uma espécie de um círculo vicioso, né? A gente tem aí petições melhores, uma leitura melhor e mais atenta e mais célere, mais rápida. E claro que também isso vale para contratos, para propostas, né? Para todos os documentos, ofícios, laudos. A gente tem, inclusive, nós temos um juiz no curso que nos mandou uma sentença alterada, né? Um antes e o depois, um juiz do Tribunal de Justiça do Sul também, e foi incrível assim a transformação. Então é muito bacana que a gente tem assim de todos os partícipes aí do processo. Que legal. Eu seguramente, eu acredito que o domínio da forma vai favorecer o domínio propriamente do contexto, da mensagem, do conteúdo. Eu estava lendo uma dissertação de mestrado semana passada e era um pouco desorganizada, né? Uns blocos muito grandes, uns muito curtos. Até tem autores muito reconhecidos que trabalham assim sem muita preocupação. Eu já gosto, eu escrevi minha dissertação de mestrado assim, eram tudo 5 linhas, cinco linhas em cada parágrafo, uma métrica, assim, né? Não que eu sou parnasiano, nem nada do tipo, mas a métrica parece que vai dando um ritmo para o leitor, vai dando para o leitor uma segurança de que aquele autor domina aquele assunto a ponto de organizar suas ideias, né? De uma forma que fique saborosa de ler, né? Então, a gente percebe, assim, mesmo intuitivamente, que o domínio, assim, da forma
favorece demais realmente, né, o leitor. E afinal de contas, a gente trabalha para o leitor. E um amigo meu que é escritor diz o seguinte: o que é muito bom de ler é muito difícil escrever. Porque precisa ter esse domínio para escrever bem, para colocar as ideias né, com um encadeamento lógico que se consiga. A pior coisa que tem como falou, bula de remédio. Ou porque o autor tem uma estilística que ele entende que é muito peculiar, que fica hermético o texto, fica muito difícil de entender o que está sendo colocado. Ou assim, a forma é tão obtusa, né? E aí vai usando aqueles itálicos, sublinhado, negrito, estilos de letra diferentes, né? Aumento do número da fonte, o que me parece uma grosseria, assim. Eu queria te perguntar justamente esse ponto. Você acha recomendável usar caixa alta para destacar algum termo? Eu vou te confessar que algumas caixas altas eu uso, tá? O nome da parte, os nomes das partes, Uhum. eu destaco em caixa alta. Mas ao longo do texto, assim, quero dizer que isso aqui não aconteceu. Daí colocar o não aconteceu em maiúsculo. Acha isso adequado? Ou sublinhar, ou negritar, ou colocar em itálico? Qual é, que é a tua opinião sobre isso? Né, destaques, né? Um tema dos É, mais importantes, né? Que ele começa exatamente com essa frustração geral aí de que às vezes alguma parte passa batida, né? Antes, voltando à questão da forma que você falou, só para pontuar, eu tenho uma frase que eu claro. falo que muitas vezes não vence a melhor tese, mas a tese que está melhor apresentada, né? Então, é muito importante isso. É como oradores. Às vezes a gente tem um debate, né? E pode ser que o melhor orador não tenha a melhor ideia, mas ele convença o outro ou os demais, né? Porque é uma arte, convencer, falar. Então, dois advogados, por exemplo, com uma mesma mensagem escrita, se eles forem despachar com o juiz, aquele que tem a melhor oratória, ele tem mais chance, mesmo que a mensagem seja igual, né? Então a gente não Uhum. parece não faz sentido, mas a mensagem é a mesma, a tese é a mesma, mas a apresentação muda a receptividade quanto àquela mensagem. Então essa é mais ou menos a Com certeza. teoria Concordo totalmente. por trás disso. Com relação aos destaques, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um destaque, né? Começa lá do início, né? O destaque, ele não é a caixa alta, ele não é o itálico, ele não é o negrito. O destaque é o contraste, né? Tudo que se diferencia do resto é destaque, né? Então, digamos que você está dirigindo numa pista totalmente lisa e de repente você tem aquelas lombadas de meio de estrada que acordam um caminhoneiro, né? Aquilo se difere da estrada lisa, então gera contraste, você ali acorda. Se você tivesse numa pista esburacada, né, o contraste seria exatamente a pista lisa, que você sentiria uma diferença, uma quebra de padrão, né? Então o destaque é uma quebra de padrão. E daí começa o primeiro problema, que toda vez que você começa a aumentar o número de destaques, você começa a perder, a dissolver, a diluir esse destaque, né? Então o primeiro passo para quem quiser fazer um destaque bem sucedido é um exercício de limpeza e redução, né? De começar a enxergar o que é essencial, porque aquilo tem que estar realmente numa proporção menor para destacar, né? Então vai desde a própria concisão do texto, quer dizer, quanto menos texto, mais a minha ideia é aparente. Então, cada vez que eu acrescento algo, eu diluo a minha ideia, eu vou perdendo ali meus pontos centrais, né, para um monte de coisa ali. E depois que eu já trouxe uma ideia bem apresentada, concisa, eu destaco os pontos-chave. E quais são esses pontos-chave? Não são os pontos-chave para o advogado do tipo uma indignação ou isto é um absurdo, que a gente muitas vezes vê Uhum. destacado, né? Aham. Isso não é possível, né? Essas questões, quando você destaca para um leitor, não muda nada na percepção que um juiz tem que está fazendo um julgamento técnico, né? E não um juízo sentimental sobre o quão. Aliás, a gente só recebe coisas absurdas, né? A justiça está aí Sim, é com exatamente para problema. um problema, né? Todo mundo está com problema. Então, são destacar os elementos, né, daquele texto que diferenciam dos demais. Bom, partindo daí, você já avançou um bom ponto. Já conseguiu, assim, sabe, sair ali. Aí a gente entra nas ferramentas corretas de destacar, né? A gente tem aí os principais, né? O negrito, o itálico, o sublinhado e a caixa alta que os advogados usam. E exatamente por que eles destacam? Porque eles se diferem
da fonte romana padrão normal, né? Então eles são Uhum. diferentes, qualquer um que você usar vai destacar porque vai gerar contraste. Só que quando você usa a caixa alta e o sublinhado, você tem alguns problemas, né? Cada um com os seus problemas. A caixa alta, costumeiramente, não é só na internet, mas isso é de longa data, inclusive tem registro nos livros de tipografia, que é uma forma rude de se expressar, né? Então, gera antipatia, gera sentimentos que não são positivos para quando você quer que alguém acolha, né, os seus pedidos, os seus fundamentos. Então, existe realmente na internet ficou famoso como gritar, né? Mas é um tom Sim. rude, é um tom de reclamação, é um tom de, né? Pode até ser que o advogado esteja indignado, pode ser até que ele tenha razão, né? Mas não não vai funcionar, não é uma boa ideia estrategicamente falando. Então é melhor ele não Uhum. usar. Além disso, a caixa alta ela é menos legível. É Por que ela é verdade. menos legível? Qualquer um, é só botar uma página inteira em caixa alta. Ela tem menos forma. A gente lê por reconhecimento, né? A gente não fica olhando letra a letra. A gente consegue varrer o texto e o que diferencia elas são as formas. Então, um D tem uma ascendente, um G tem uma descendente, que é a perninha ali para baixo, né? Um F tem uma descendente. Então, você está percebendo aquilo tudo ali e rapidamente seu cérebro é capaz de decifrar aquele código. Quando você usa caixa alta, você perde descendente e ascendente, não tem nada, é um blocão assim, né? E as formas elas se parecem muito mais. Então você precisa de mais esforço para ler. Por isso que um blocão de jurisprudência em caixa alta é uma coisa das piores para se ler, né? E o sublinhado tem o mesmo efeito sobre essas descendentes, né? Ele cria um ruído na parte baixa que diminui a legibilidade, né? E Hum. é bom até a gente fazer um histórico, né? O sublinhado ele é muito usado por conta das máquinas de escrever, porque eu acredito que você se lembre, eu me lembro muito, né? Meu pai tinha uma máquina, ainda tem uma máquina de escrever em casa, Eu uma fiz máquina datilografia, preta, tá entregando aí. sim, sim, não. Eu cheguei a pegar o finalzinho, né? Meu pai tem uma máquina preta alemã, né? Esqueci qual é o nome dela, e até hoje está lá. E a máquina de escrever, veja bem, diferente do processador de texto, você não tinha como alterar a fonte, você não tinha Uhum. negrito, você não tinha itálico, porque era uma letra por letra. Quer dizer, um A, um B, um C, um D. Então o que a máquina de escrever tinha? As maiúsculas Uhum. e o sublinhado. Então, eu falo sempre que a Uhum. caixa alta e o sublinhado, eles são produtos da escassez, da falta de coisa melhor. Então, o pessoal usava, Hum. inclusive quem escreve livros como você, meu pai também os escrevia, os escritores usavam o sublinhado para destacar trechos. Quando esse manuscrito ia para a editora substituía pelo itálico, porque ela entendia que era um destaque, mas substituía pelo Sim. destaque correto. Então, saíram as máquinas de escrever da jogada, entraram os computadores, a gente não se adaptou, continua aquele uso por um hábito, né? Que inclusive está registrado em livros internacionais também. Então, lá nos Estados Unidos também é um problema, né? Dessas pessoas como advogados que trabalham com texto, né? Com digitação, trouxeram esses hábitos para o estudo de texto e pior, quando descobriram as ferramentas de negrito, de itálico, começaram a usar todas elas em conjunto, né? Misturando. Misturando tudo. E para fechar, né, no exemplo do contraste, basta um contraste só. Você não precisa de várias diferenças. Quando você usa um texto em negrito, ele já está diferente o suficiente do demais, né? Então é muito mais um exercício de subtração, de limpeza, de organização, Sim. do que de adição, né? Do que de adição, adição, adição. Parece que quanto mais coisa você coloca, menos você vai ter chance. Então muitos alunos, muitos seguidores relatam isso. Júlio, é incrível. Eu consigo enxergar ali o que o juiz precisa para decidir, qual é o fato mais importante, qual é o fato que diferencia a minha causa das demais que ele pega naquele dia. Aí eu coloco aquilo ali com realmente bem importante e a decisão sai fazendo referência lá. Então, é todo um exercício que não é só tipográfico, é um exercício também de mentalidade também, de pensar o documento. Seguramente um texto mais conciso, mais denso, ele vai ser mais produtivo, né? Na medida que ele tem a densidade com as informações
que realmente são as que fazem a diferença, né? E às vezes escreve um monte e coloca um monte de coisa desnecessária e o que a gente precisa, a gente tem que ficar ali desesperadamente procurando no texto, linkando as coisas, né? Claro, isso envolve até um pouco de atecnia jurídica, propriamente, não tem o domínio daquele assunto, ou não sabe como aquele assunto rotineiramente é tratado, né? Mas eu gostei demais dessa dica aí de não, né? Um texto de muito diluído é ruim, muitos destaques também é ruim. O negrito ele é mais recomendável, então, em relação. Sim, sim, entre o negrito e o itálico a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, quando você tem fontes como a Palatino, né, o itálico, ele tem um itálico que contrasta mais as fontes com Uhum. serifa, né? O itálico da fonte com serifa contrasta mais. Por isso que nos livros geralmente a gente vê e tal. Mas ainda assim, ele é mais sutil, mais delicado do que o negrito, né? Por isso que quando a Sim. gente está falando de judiciário, de realmente tem uma dinâmica, uma rapidez, uma leitura muito ali mais dinâmica, talvez o negrito ali seja mais equilibrado. Mas, por exemplo, num livro não se utiliza, porque mancharia muito a página, né? Deixaria muito carregado. Então você usa o itálico, é a forma mais pura no destaque, mais técnica, né? Hum, E o negrito é uma forma mais enfática de dar um destaque. E essas duas são as principais. Existem outras formas, existem outras maneiras, mas assim, tratando com essas ferramentas básicas, é basicamente isso. E, Júlio, me diz uma coisa. A tipografia trata do tamanho de parágrafos? Uma Então, recomendação com relação a isso? então, não exatamente. Na verdade, assim, tudo que envolve a diagramação do texto, né? Porque o parágrafo ele tem a ver muito com o português e com a questão das Claro. ideias, né? Do fim das Uhum. ideias e do início das ideias, né? No geral, assim como a gente está conversando aqui, um texto precisa ter cadência, né? Precisa ter Uhum. dinâmica. Ele não pode ser como um canto gregoriano, como aquele professor que fala né, num Sim. tom só, porque ele fica sonolento. É por isso que eu sempre falo muito nas aulas e também aqui, para usar bastante tópicos, subtópicos, dividir bem a Uhum. petição, fatiar bem o documento ou a petição, porque isso ajuda muito a criar esses pequenos, essas pequenas compreensões, facilita muito a busca uma informação de uma maneira direta, né? Então você tem um subtópico, às vezes inserir um elemento visual no meio também quebra um pouquinho a densidade do texto, que às vezes é muito Uhum. cansativo para ler, né? Então são estratégias, abrir espaços em branco eventualmente, né? Se você cria um blocão realmente de texto, né? Seja um parágrafo só ou sejam vários parágrafos, né? Seguidos e, enfim, muito pesado, você acaba realmente tendo um pouquinho mais de dificuldade do que quando você cria essa cadência, essa dinâmica, né? Mas enfim, assim, a recomendação é assim, claro, não fazer grandes blocos, grandes muralhas, né, de parágrafos, sem dúvida, né? Eu pessoalmente eu gosto da oscilação, tá? De Uhum. parágrafos às vezes um pouco maiores, alguns um pouco menores e tal, exatamente para dar, mas aí talvez seja uma preferência pessoal, até uma maneira como eu Claro. escrevo mesmo. E qual é a tua opinião com relação ao entrelinhas, por exemplo? Tem alguma indicação assim, o que que o pessoal deveria usar? O entrelinhas um e-mail, ou mais ou menos? É, tem uma prática extremamente comum do e-mail, né, que vem aí da BNT, né, como uma espécie de todo mundo entrou na faculdade, teve que fazer um TCC, seguiu aquilo lá e o próprio Word ele dá para a gente ali a opção, né, simples e depois pula para o e-mail, né? Então ele já Hum? dá ali aquelas opções, então a gente meio que no automático vai e marca ali, né? Sim. Mas se você pegar qualquer trabalho de texto, qualquer livro, qualquer revista, jornal, qualquer composição, dificilmente você vai ver linhas tão afastadas quanto o É, espaçamento em e-mail. é verdade. Então, embora eu conheça relatos, né, a gente ouça alguns relatos pessoais, fala, não, eu prefiro o texto assim. Muitas vezes, quando a gente apresenta um texto com um bom entrelinhamento, a pessoa muda de opinião, porque a medida do entrelinhamento, né, de acordo com os autores da tipografia, ele não pode ser nem justo demais que embole o texto, né? Então, Uhum. as descendentes começam a se misturar com as ascendentes, né? As perninhas com as extensões, elas começam a embolar.
Mas se elas ficam frouxas, a sua leitura também, o seu salto de linha é muito longo, né? Você É. termina uma linha e você tem que fazer uma diagonal. Então, o ideal é que ela tenha uma forma. Inclusive, quando você espaça muito, quando você abre esse entrelinha 1,5, até duplo, o texto fica igual uma persiana, né? É. Ele fica sem forma. Ele não Uhum. tem essa concentração do espaço em branco que a gente fala, que a gente coloca nas margens, como um livro, né? O livro tem espaço em branco nas margens, mas as entrelinhas são, né, ali mais justinhas. Sei. Então, de uma maneira geral, o que os autores falam, né, é que você vai ter de entrelinha, acho que é 105 a 140%, que no Word equivale mais ou menos ali de 1,1 a 1,3, digamos assim, de Hum. múltiplos, né? Então, cada Aham. fonte tem uma especificidade. Também depende do tamanho da coluna. Por exemplo, quanto mais curtinha a sua coluna, menos entrelinha você precisa. Então, Uhum. a jurisprudência, ou então quando você trabalha realmente com folhas que não são A4, se você abre muito, você precisa um pouquinho mais de entrelinha para não embolar. Mas eu falo sempre para o pessoal começar de 1,2, 1,25 e depois vai ajustando. E tem que ter essa sensação de coesão, né? Um parágrafo, Sim. o texto, ele tem que ter coesão. Ele não pode ficar todo vazado, muito solto, como se cada linha fosse uma coisa por si, solta ali, flutuando, né? Então Sim. tem que ter essa aparência. Fica esteticamente mais agradável, né? Fica Fica, aquele texto mais condensado, assim, né? sim. E uma opinião tua com relação a espaçamento entre os parágrafos. Deveria deixar uma linha em branco ou não? Ou usar aqueles recursos do Word para espaçar diferentemente? O espaçamento entre parágrafos, quando o advogado dá o enter lá, né, que é o mais Uhum. famoso e tal, acaba que gera um espaço que, se aí é uma questão mais profunda, né? Depende do uso do recuo de primeira linha, né? Porque o recuo de primeira linha, ele já tem a função de quebra de parágrafo, né? Então, Aham. a rigor, né? A Ellen Lupton, que é uma das principais autoras, ela classifica isso no livro dela como um crime tipográfico, né? Quando você seria, para o direito, seria um bis in idem. Seria um bis in Aham. idem, né? Você está fazendo duas coisas, ou um pleonasmo, né, no português. Você está fazendo as duas coisas que têm a mesma função. Porque tanto o espaçamento quanto o recuo, eles denotam o encerramento de um parágrafo e o início de um outro, né? Então, esta é uma questão, assim, inequívoca na Sim. tipografia, né? Porém, a gente vê no meio jurídico que há um hábito gigantesco em usar as duas coisas. Sim. Note que, por exemplo, nem a ABNT usa as duas coisas. A ABNT usa só o recuo de primeira linha. Na ABNT não tem Uhum. espaço entre parágrafos, né? Então é um texto que é com entrelinhamento meio vazado, mas não tem. O STF não usa espaçamento entre parágrafos. O Não. STJ não usa espaçamento entre parágrafos. E os livros, em geral, na sua maioria absoluta, também não usam. Né? Então, assim, há formas de compor texto, porque muitas vezes, quando você tira o espaçamento, fica muito texto. Aí o advogado fala, pô, não, mas agora está muito denso. E aí que entra o equilíbrio, o conjunto. Você aumenta a Uhum. margem, então você diminui o seu texto e deixa ele um pouco mais Uhum. assim, né? Você concentra esse espaço em branco. Então tem muitas formas de se fazer, né? Mas o primeiro Claro. passo é entender que a rigor, teoricamente, seria um ou outro. Agora, a gente não vai aqui ser super purista, né, e tal. Então, assim, vai usar os dois, usa o recuo e usa só um pouquinho de espaçamento, quase nada. Não precisa de um enter, de um salto de linha inteiro. Você bota ali na ferramenta do Sim. Word ali, 4 Aquele espaço. pontos, 6 Sim. pontos e tá mais que fez. Porque o recuo de primeira linha já inequivocadamente já demonstrou inequivocamente já demonstrou a quebra. Seria mais correto, assim, em termos tipográficos, né? É uma É, ciência ou peculiar, né? É, ou E, usar e- só o espaçamento também, que é uma forma que eu gosto muito, né? Sem o recuo. É uma forma mais moderna, ah, né? sim. Então, se elimina o recuo, utiliza esse espaçamento, né? E tem alguns livros, tem alguns trabalhos de design, totalmente aceito e correto, né? Não tem nada de errado. Aham. O parágrafo é só uma convenção, né? As duas coisas são Uhum. convenções, né? Na tipografia tem muito isso, boas práticas, convenções, conjunto de boas práticas, não são leis, mas, né, a gente tem esse Sim. registro histórico.
O nosso eProc, ele tem um editor de texto dentro dele, né? Uhum. Antigamente a gente produzia os textos, transportava para dentro do eProc, mas o próprio editor já bloqueia o tipo de letra, né? Claro, tem negrito, tem sublinhado, mas ele bloqueia a qual é a letra, padroniza, né, para a instituição o espaçamento de bordas, né? E tem poucos recursos assim. Então o pessoal tem que, para se diferenciar, tem que se puxar realmente no conteúdo, Sim, mas caprichar no o conteúdo que está advogado. sendo escrito do que na forma. Não, mas o advogado ele protocola pelo PDF. Você está falando Sim, sim, o dos. PDF, ele sim, Ah, sim. ele sim, ele sim. A questão de ter uma identidade é uma outra coisa também importante, né? Que a gente fala. A justiça, por mais que tenha várias cidades, vários estados e, né, vários TRFs, é uma coisa só, né? Então ela tem uma imagem que ela, como instituição, e não a gente como assessor ou como juiz, quer passar, né? E isso eu lembro que no Sim, passado era uma grande confusão, né? Porque cada juiz tinha a sua formatação. sim, Às vezes eu exato. trabalhava com um titular e um substituto e eram diferentes, né? Então era realmente uma coisa meio confusa. E o próprio advogado, quando ele tem um escritório, né? A formatação não vai ser do advogado, do escritório, né? Então a identidade tipográfica é como o escritório se posiciona, como o escritório comunica. Claro, se for um advogado só, aí é dele que as duas coisas se confundem, né? Claro. Mas eu acho que a formatação do TRF, do APROC, é bem ok, sabe? Ela é bem aceitável, assim, as escolhas são bem razoáveis, bem diferentes do que a gente vê no PJE, em outros sistemas processuais que realmente são bem lamentáveis, para ser sincero, né? Aqueles timbres horrorosos de os dados do processo. Tem uns sistemas Sim, que imprimem aquilo e fica assim uma porção de coisa na lateral da página, né? E aquilo é péssimo, porque aquilo distrai, tira realmente o conforto visual, né? Então você tem que optar por colocar isso num lugar discreto, numa cor mais leve, né? Num tom de cinza, enfim. Mas o sim. EPROC, inclusive o EPROC hoje o pessoal lá do trabalho falou que ganhou novidades aí, mudou a cara, ganhou umas ferramentas novas, teve uma É, atualização. ele sempre tem atualizações, sempre tem novidade. É uma ferramenta em construção, assim, enquanto a gente vai usando, tem melhorias. Bem, bem legal, é bem legal. E eu vou te fazer uma última pergunta para não ficar tomando muito do teu tempo, já Fique à extrapolei a meia hora vontade. que eu queria propor. Mas, Júlio, fonte. O que, que a gente poderia recomendar para o pessoal assim? Qual é o estilo de fonte? Talvez seja uma escolha um pouco pessoal, né? Mas o que fonte seria uma recomendável para uma petição, por exemplo? Né? A gente tem dois grupos principais, né? Depois que a gente começa a estudar, a gente vê que tem uma porção de subgrupos, né? Mas a gente tem os grupos principais das fontes com e sem serifa, né? Uhum. Sendo as serifas aquelas pequenas terminações que a gente percebe nas fontes como a Times New Roman, como a Palatino, como a Bookman Old Style, só para citar algumas mais usadas, né? Sim. A Georgia também. E as sem serifas são aquelas fontes mais retas, né? Sem esses detalhes, inclusive os próprios traços, né? A própria grafia, ela não tem muita variação, né? Ela tem tudo mais ou menos o mesmo calibre, digamos assim, né? Então ela Uhum, não sim. diminui, aumenta, né? Não tem essas nuances, ela é muito mais assim. A, as fontes, havia um consenso, há uma espécie de um consenso que já virou mito, né? Que as fontes sem serifa seriam melhores para o digital, né? Para usar em computadores. Então muita gente durante muito tempo repetiu isso. Olha, fonte sem serifa para digital, para web, para sites, etc. Fontes com serifa para texto impresso. Né? Isso surgiu porque lá no início dos computadores domésticos, na década de 90, os monitores eram bem ruins. Né? Então, é bem simples de entender. Quanto mais detalhe eu tenho, pior vai ser num monitor que não consiga traduzir bem aquelas informações. Então, a gente tem aquela informação com Claro. pixels, né? Com Aham. falhas. Né? E isso está cada vez mais sendo superado porque a gente está entrando já agora, né? 4K, enfim, vários monitores Full HD, ou a gente lê no iPhone, você identifica perfeitamente.
E, além disso, as impressoras domésticas também não são lá essas coisas, né? Quando a gente está falando de Uhum. impressão gráfica profissional, pô, maravilha. Vai ser aquela ali sem nenhuma mancha. Agora, em casa, sai manchado, né? Então, entre as duas, eu costumo dizer que, em termos de legibilidade, a gente tem que se preocupar, que tem que ter em mente que as fontes sem serif, elas tendem a prosperar mais em condições ruins, né? Então, tem aquela impressora que Uhum. tá meio que borrando, né? Sabe? Não tem tanta garantia. Usa uma sem serifa, porque você vai perder muito se você usar uma fonte com serifa. Você não vai conseguir ter a beleza dela. E a mesma coisa dos Sim. monitores, né? Se você vai realmente para sei lá, uma comarca do interior, que você sabe que os computadores não são trocados há 10 anos, talvez seja uma ideia usar a fonte sem serif. Falando em legibilidade, né? Claro. Agora, cada vez menos isso vai acontecer. Realmente vai se tornando uma escolha cada vez mais de personalidade, né? E aí, Sim. com relação à personalidade, a gente tem as sem serifa, né? Que são mais casuais, que realmente estão mais presentes na web. Então, os jovens hoje, né, estão mais habituados, especialmente quem não lê livros, estão mais familiarizados com as fontes sem serifa, né? Porque leitura também é familiaridade, né? Claro. Enquanto aqueles que leem livros, os que são mais velhos, eles estranham as fontes, estranhariam muito uma composição de um livro com uma fonte sem, né? Os mais jovens já estranham. Então tem um aspecto de modernidade maior, tem um aspecto maior de casualidade, né? Às vezes para um documento, para um cliente em que você talvez queira ser não tão rebuscado ou tão afastado, né? Criar uma coisa um pouco mais casual mesmo, né? E Uhum. as fontes com serifas, elas são mais tradicionais, mais eruditas, então elas combinam mais com quem tem essa personalidade, né? A gente faz até algumas associações, né, com madeira, né? É como se você conseguisse ver, se você pensasse assim em design, em arquitetura, você consegue ver, né? Então, uma fonte sem serifa talvez fosse ali um ambiente mais clean, né? Uma coisa Uhum. mais assim, então a sem serifa tem uma coisa mais é, pesada nesse sentido, mais erudita, mais formal, né? Mas não há uma escolha exatamente errada, né? É só realmente evitar aquelas que não são boas, e para citar aqui algumas, né? A Courier New, que é aquela Uhum. que Ela é imita as máquinas de ruinzinha de ler. escrever, é muito ruim, ocupa um espaço danado na É. página, danado, porque ela é o que a gente chama de monoespaçada, né? Então ela é bem ruim. E fontes muito fininhas, né? As lights também pode correr o risco de legibilidade. É, uma que né, o pessoal brinca é a Comic Sans, que de vez em quando pinta, né? Tem. É, de vez em Ela quando falam nela, aparece. né? Que é para É, destacar usar Comic Sans. pô, isso Eu aí acho deselegante. não, é doideira. Mas, É, assim, é bem tranquilo. Acho que o advogado pode ficar tranquilo que ele escolhendo aí essas petições. E também, na dúvida, não vá também tão longe, né? Escolha ali dentro do é, leque que saiba ali mais, que seja o confortável, que, né? o que é mais familiar. A gente que é das letras jurídicas, a gente não extrapola muito assim para coisas muito exóticas, né? Sim, Eu sim. particularmente, a minha opinião particular, eu gosto muito de trabalhar. Todos os meus arquivos eu estou convertendo para essa Palatino Linotype. E me agrada a leitura, assim, para eu Sim. ler no computador, assim, para eu produzir assim, meus conteúdos e, enfim, preparar a aula. Me agrada, eu acho uma leitura agradável, assim, não acho ruim de ler. Uhum. Eu acho bacana, É por bacana. isso que eu falo até para os advogados que não adianta eles ficarem pensando assim, qual fonte é melhor? Para o Thiago é uma, para o Júlio é outra, para cada um vai ser uma diferente. Então, se ele ficar pensando assim, você não vai nunca conseguir. Então, escolha uma que seja legível, que represente bem a sua personalidade e pronto, não tem Sim. problema, né? Porque cada um vai ter suas preferências. Vai ter o outro juiz que prefere uma fonte sem serifa, né? Eu recebi na semana retrasada o juiz federal também, Fábio Souza, que é previdenciarista também, Uhum. fera demais, trabalhei com ele. E eu lembro que ele usava se não me engano, a Tarroma, que é uma fonte sem serifa. Então, assim, a gente não Uhum. vai conseguir, né, escolher uma fonte para cada pessoa, né? Então, Sim, mas é um pouco pessoal, mas tem que ser legível, porque a tipografia é em claro. benefício do leitor, sempre. Com certeza. O pessoal estava elogiando, estava lendo aqui. Agora, Júlio, tu me causou um problema, Júlio, porque agora eu entendi como a tipografia é rica
para nos ajudar, né? Fantástico, fantástico. Acho que, e talvez a maioria do meu perfil que está presente aí, nunca ia imaginar que a tipografia pode ir tão longe assim, contribuir justamente para melhorar o resultado, que todo mundo aqui quer resultado, né? Quer ter a petição melhor analisada, com uma forma mais, né, que não gere uma antipatia, uma série de preocupações, e que produza o melhor resultado, seja compreendida a tese, que às vezes a letra fria não é tão favorável, né? Então é muito legal, adorei a conversa. E conta um pouquinho para o pessoal, tu tem um curso também de tipografia, como é que funciona essa atividade Sim, aí? sim. Então, até para acrescentar uma coisa que eu acho muito legal, né? Além de conseguir passar melhor a mensagem, eu sinto que o advogado e quem faz se sente mais confiante em saber o que ele está fazendo. É muito importante a gente saber o que a gente está fazendo, né? Hum, Porque às vezes a com gente faz um negócio certeza. ali, é tudo intuitivo, né? Ah, eu vou botar aqui, eu dou um enter aqui, eu jogo para cá, eu faço a citação assim, e aí o pessoal, pô, mas citação tem itálico, citação tem aspas, citação direta, não sabe, né? Então, existem vários aspectos da formatação que quando a pessoa passa a saber, ela se sente mais confiante, mais segura, mais tranquila e sabe o que ela está fazendo, né? E domínio é muito importante, né? Claro. Falando sobre o Tipografia Jurídica, o curso, a gente está agora na quarta turma, né? Já com o lançamento previsto para o dia 9 de abril. Ano passado foram mais de 2.000 alunos, a gente teve uma adesão bem grande aí no Que curso, legal. bem legal. E no curso a gente passa por todos esses aspectos, desde a parte de pensar o documento, né, a parte estratégica. A gente falou que só de petição, mas a gente engloba contratos, Ah, sim. provações, propostas, né? Cada um tem uma lógica por trás, né? O seu cliente, ao ler uma proposta, ele tem uma relação, um interesse no documento diferente do juiz do assessor que pega para ler Claro. 200 petições num dia, né? Então, e você quer passar outra mensagem, você não está querendo convencer, mas está querendo passar credibilidade. Então, passa por todas essas nuances aí. Passa pela tipografia, o curso, obviamente, pelas ferramentas, e termina no processador de texto, mostrando realmente Hum, como automatizar, como ficar mais produtiva a criação do texto. Então, que criação de legal. templates, de estilos, partes rápidas, importar trechos de documento, fazer formulários, tudo aquilo que a gente sempre apanhou muito do Word, né? Eu vejo muito, mas eu sofro. Muito. Que não Geralmente sabe em usar, né? relação assim, exatamente, é muita coisa, é muita coisa. Todo dia que eu paro para mexer, eu aprendo uma coisa nova. Você fala assim, cara, não tem mais botão para aprender, eu aprendo uma coisa nova. Tem muita coisa. É que E pode para falar. mim o Word é tipo uma máquina de escrever, porque me usa só aquele básico ali, né? Sim, Vira sim. só isso, e na verdade tem tanta coisa que a gente pode melhorar, né? É um Fantástico. processador Muito legal. profissional, assim, você consegue fazer editorações, né, em nível profissional, ele tem tudo ali que você precisa, né? E a gente termina nos elementos visuais, né? Que hoje a gente tem falado tanto de usar. Sim, eu nem te Eu, perguntei da Visual Law, é. eu até pensei antes, né, quando você falou em execução fiscal, lá na Vara tem, mista, né? Tem tudo, né? Mas eu Sim. nunca trabalhei com execução fiscal. Nunca, Ah, nunca, sim. nunca fui a par. Eu já passei por alguns processos, né? Mas o fato é que, assim, todo tipo de matéria aceita um elemento visual. Então, a gente está falando de execução fiscal, certamente tem linhas do tempo para Isso, fatos, para claro. prescrições, né? Prescrição, por exemplo. Tabela para organização de dívidas, de valores. Você me corrige se eu falar alguma bobagem. Organograma para mostrar aquelas estruturas de empresas que tem. Sim, Como é que tabelas eu é? sei usar. O resto aí já tá Ah, complicando um pouco. mas não tem o negócio de. Eu esqueci qual é. Quando tem aquele tipo um conjunto econômico, que é a Grupo empresa. econômico. Grupo econômico, grupo Aí faz econômico. aquela Então, estrela com a ligação de todo mundo. É que andou dando isso. problema essa coisa de usar esses PowerPoint aí, então. Não, É, não. mas aquilo serve para mostrar. Eu uso muito tabela, porque Sim. o nosso produtor de texto, aí, o nosso editor, ele permite, então, a gente para marcar as datas e poder comparar, né? Aqui, que é uma comparação mecânica, deu, não deu, deu, não deu, deu, não deu. Então fica bem mais fácil, né? Existem, eu sempre falo, né? O visual, existem informações que, pela complexidade, extrapolam o texto.
Então a gente É, precisa de uma ajuda, né, para facilitar aquela compreensão. Então a gente termina, né, falando do curso, na parte de elementos visuais. Então assim, é bem completo ali, um pacote para tem advogado, perito, juiz, defensor, todo mundo lá para aprender a redigir melhores documentos, formatar melhores documentos, criar layout. É bem interessante. fantástico. E dia 9 de abril. Fantástico. Semana que vem a gente está com a Masterclass, né, que é um evento gratuito, no dia 2, né, onde eu dou ali, enfim, ensino algumas coisas, tem a parte teórica e a parte prática, e no dia 9 de abril o curso abre para quem estiver interessado. Ah, eu fiquei feliz que não vai colidir com a minha semana, que semana que vem vai ser a minha semana dominando a execução fiscal, né, de segunda até quinta, com 4 aulas. E aí fica o convite para o pessoal se inscrever no link da bio ali para receber o convite para entrar na aula por e-mail, né? Então vai ser bem legal. Não vai colidir, a gente não vai entrar em competição aí pela atenção do pessoal. Fica meu também o convite para todo mundo que está acompanhando aqui para participar da minha semana dominando a execução fiscal. Vou apresentar uns dados, umas coisas bem interessantes que pouca gente sabe, pouca gente tem acesso, então vai ser bem legal. Mas, Então, Thiago, semana que vem. as duas coisas não se excluem. As pessoas podem dominar a execução Não! fiscal e ainda por cima, né, dominar, que A aí tipografia. a gente potencializa tudo, né? Eu sei que a execução É, fiscal é um grande nicho que poucos advogados dominam, é, poucos advogados mexem bem com isso, né? Pelo menos na prática lá a gente vê que falta, né? Não tem tanta é. gente com domínio assim. Esse é o meu gancho, assim, na verdade, né? Abrindo um pouco o jogo, porque são informações muito técnicas. Muita gente corre da execução achando muito difícil e ela tem as suas peculiaridades, porque é um processo, um microsistema à parte. Mas tem conhecimentos que, se a gente passar de uma forma bem técnica, pontuada, são capazes de produzir muito resultado. E os meus alunos, mesmo com o conteúdo já publicado no Instagram aí, e no YouTube, já conseguem assim transformações bem relevantes com coisas técnicas bem pontuadas, assim, ó, isso aqui é assim, assim, a solução é essa e a fundamentação é essa. Então, é um curso que vai trazer assim um repertório de soluções para quem ou iniciante, ou quer migrar de atividade, ou quer nichar a sua advocacia, quer estudar mais, enfim, quer melhor resultado, porque é o que a gente precisa, né? Ter Sim. melhores resultados, né? Então, o gancho é esse aí, difundir esse conhecimento que acaba sendo muito restrito a um círculo pequeno, assim, né? Ele é muito condensado num círculo pequeno e todo mundo tem direito, né, de ter acesso a essas informações. Então, o gancho é justamente isso aí. Eu sempre me falo que é dividir, mas na verdade a gente não está dividindo, a gente está multiplicando o conhecimento. Sim. Então, essa é a E é uma parada. baita experiência, né? 19 anos. Poxa, Mais de 19 anos em execução fiscal. nossa, Comecei nossa. em janeiro de 2003, então já faz mais de 19 anos. Faz mais Não, de 19 anos. que legal. Não, eu acho a Praticamente a vida internet toda. fantástica por causa disso, né? A internet faz essa ponte aí É, entre os fantástico. especialistas, os experts e quem tem realmente. Porque a teoria, ela sempre foi mais fácil buscar, né? A gente tem os livros, sempre tivemos os livros, Isso. então nunca foi tão difícil. Mas hoje você tem uma ponte muito direta. Olha que coisa, que riqueza. A gente está conversando aqui, um assessor de uma justiça federal com um juiz de outra, falando sobre dois sistemas distintos, mas complementares, cada um com a sua especialidade. Então as pessoas podem realmente beber na fonte, né, de quem já está É, vivendo da coisa. Isso é muito interessante, é muito legal. fantástico. É um mundo novo, realmente. Não é nem o futuro, já é o presente, né? Então é fantástico essa interação, poder interagir. Quando a gente ia poder sentar numa roda, né, para trocar essas ideias aqui? Praticamente Exatamente. é impossível, né? Então, muito legal. Júlio, extrapolei totalmente meu horário. Tenho um problema, já estou confessando que eu tenho um problema com os horários. Júlio, mas muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas contribuições aí. Seguramente, assim, o pessoal vai poder aproveitar bastante todo esse manancial. Se tu me permitir, eu deixo salvo a live e coloco no YouTube também, que às vezes Claro, é mais claro. fácil resgatar essas Uhum. informações e, enfim, lá tem ferramenta de busca, né? Sim, Então, eu deixo lá para o pessoal consultar, assim. E fica o claro. convite para acompanharem teu trabalho aí. Eu já sempre estou acompanhando, então, meu muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo, tua ajuda, foi sensacional. Acho que o Obrigado, pessoal gostou Thiago. também. Faça um Com print da tela aí, certeza. ó. Faz um sorriso aí para a gente Eu vou mandar tirar lá também. no direct. Direct não, no story. Botei aqui. Já tirei a minha. Tomara que tenha ficado Aí, boa.
É isso Thiago, aí. obrigado pelo convite, obrigado também pelos elogios, Maravilha. pela conversa ótima, que fluiu super bem, e estamos aí para o que precisar. Tá, joia. Muito obrigado, querido. Obrigado, um bom final de semana para ti, para tua família. Tá? E Até agradecer o uma pessoal aí próxima. que ficou com a gente até agora, né? Ô, Boa noite pessoal a de fé, todos, hein? um Muito ótimo obrigado final por de acompanhar semana. até 8h20 da noite, numa sexta-feira, pessoal de fé. Valeu, mas eu que a Sabe? live tava boa, é isso aí. Tava boa mesmo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.